Quando falamos em monitoramento clínico e segurança, exame de laboratório não é um detalhe. Exame é uma das formas mais objetivas de olhar para dentro do corpo e entender se o ambiente biológico está organizado ou se alguma coisa já está saindo fora do controle. Muita gente só lembra do exame quando já sente algum problema, mas essa é uma visão limitada. Exame também serve para acompanhar, prevenir, comparar e entender padrões. Ele ajuda a sair do achismo. Em vez de depender apenas da sensação da pessoa, você começa a olhar para sinais mais concretos. E aqui já entra a primeira ideia importante desta aula. O exame não deve ser visto como um número solto. O exame deve ser visto como uma parte do seu raciocínio. Isso significa que olhar um marcador sozinho nem sempre resolve. O corpo funciona em rede. Então, muitas vezes, o que importa não é apenas um resultado isolado, mas a relação entre vários marcadores ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa pode olhar a glicemia e pensar que está tudo bem, mas se a insulina estiver alta demais, o cenário já muda completamente. Outra pode olhar o colesterol total e tirar conclusões rapidamente, sem analisar frações, contexto metabólico e inflamação. A outra pode ver uma enzima hepática levemente alterada e se assustar, sem relacionar com treino, composição corporal, inflamação ou outros exames. E é por isso que exames de laboratório essenciais não servem para assustar, eles servem para organizar o seu raciocínio. Vamos começar pela glicemia de jejum. Essa é uma dos exames mais conhecidos do mundo. Ele mostra como está a glicose circulando no sangue em jejum. Muita gente usa esse número como principal referência de metabolismo. E ele realmente é muito importante, mas sozinho ele não conta toda a história. Porque uma pessoa pode ainda manter glicemia relativamente normal, mas fazer isso à custa de uma insulina cada vez mais alta. Então, se você só olha a glicemia, pode perder parte do problema. É por isso que a insulina basal também é importante nesse caso. Ela ajuda a entender quanto o corpo está precisando trabalhar para manter aquela glicose baixa. Em termos simples, ela mostra se o organismo está fazendo mais força do que deveria para organizar o açúcar no sangue. Quando a glicemia e a insulina são observadas juntos, o raciocínio melhora e muito. E dessa relação surge outro marcador famoso, o OMA, que é uma estimativa da resistência à insulina. Não é um exame mágico, mas ajuda bastante como ferramenta de leitura. Se a insulina está alta e a glicose está subindo, isso pode sugerir que o corpo está ficando menos sensível à ação da insulina. Agora, pensa o que isso significa. A resistência à insulina não é apenas um detalhe do açúcar, ela se conecta com inflamação, gordura visceral, pior recuperação, pior ambiente metabólico e maior dificuldade de manter o corpo funcionando com eficiência. Então, olhar esses exames é olhar para uma parte importante da base do organismo. Outro exame muito útil é a hemoglobina glicada. Enquanto a glicemia de jejum mostra um retrato mais pontual, a hemoglobina glicada mostra uma média da exposição à glicose ao longo dos últimos meses. Em outras palavras, ela ajuda a entender o filme, não só a foto. Isso é importante porque uma pessoa pode ter um dia específico bom ou ruim, mas a glicada mostra a tendência mais prolongada. Agora vamos para o perfil lipídico. Aqui entram exames como triglicerídeos, HDL, LDL e colesterol total. Muita gente reduz essa discussão em colesterol bom e colesterol ruim, mas a realidade é mais profunda do que isso. Triglicerídeos altos, por exemplo, podem conversar muito com excesso energético, dieta desorganizada e resistência à insulina. O HDL baixo também pode reforçar um ambiente metabólico pior. Já o LDL precisa ser lido com mais contexto, sem simplificação rasa. Então, a grande lição aqui é: o perfil lipídico não deve ser interpretado como uma briga de números soltos. Ele precisa ser conectado com metabolismo, inflamação, composição corporal e o estilo de vida. Agora vamos olhar para o fígado. Exames como o ALT, AST e GGT são muito importantes. Eles ajudam a entender se existe sinal de sobrecarga hepática, inflamação, lesão ou necessidade de investigação mais cuidadosa. O fígado é um órgão central do metabolismo. Ele participa de processamento de nutrientes, produção, armazenamento, desintoxicação e várias funções importantes. Se o fígado está sofrendo, o ambiente metabólico inteiro sente. Mas aqui também precisa de maturidade. Nem toda alteração significa o mesmo problema. O ASH, por exemplo, também pode subir em contexto muscular, como treino intenso. Então, o raciocínio precisa sempre conectar o exame e o contexto. A GGT é um exame particularmente interessante, porque muitas vezes ajuda a enxergar os sinais de estresse hepático e metabólico. Quando ela sobe de forma persistente, isso pode chamar a atenção para um ambiente menos saudável, especialmente quando vem acompanhado de outros sinais ruins. Outro grupo muito importante é a função renal. Aqui entram creatinina, ureia e taxa de filtração estimada. Esses exames ajudam a entender como os rins estão funcionando.
E isso importa e muito, porque o rim não é apenas um detalhe do laboratório. O rim é um órgão de filtração, equilíbrio de líquidos, eletrólitos e segurança biológica. Mas, novamente, cuidado com a leitura simplista. A creatinina pode ser influenciada pela massa muscular. Então, uma pessoa muito musculosa pode ter a creatinina diferente de alguém com pouca massa muscular. Sem que isso signifique necessariamente o mesmo cenário. E é por isso que o exame precisa ser interpretado junto com o contexto corporal e outros marcadores. Agora vamos falar da inflamação. Um exame muito importante aqui é o PCR ultrassensível. Ele ajuda a enxergar a inflamação sistêmica de baixo grau. E esse é um conceito muito importante. O corpo pode estar inflamado sem que a pessoa esteja com infecção aguda ou febre. Essa inflamação silenciosa conversa com metabolismo ruim, pior recuperação, envelhecimento biológico e maior desgaste do sistema. Quando o PCR ultrassensível vem alterado, isso não fecha o diagnóstico sozinho, mas acende um alerta de que o ambiente do corpo talvez esteja mais inflamado do que deveria. A ferritina também merece atenção. Ela é conhecida como um marcador de estoque de ferro, mas também pode subir em contextos inflamatórios. Então a ferritina é um daqueles exames que exigem cabeça fria. Alta nem sempre significa apenas ferro alto e baixa nem sempre significa toda a história. É preciso olhar todo o contexto. Agora vamos para o eixo tireoidiano. Exames como TSH e T4 livre ajudam a entender uma parte importante da regulação. A tireoide conversa com gasto energético, disposição, temperatura, ritmo corporal e metabolismo. Quando esse eixo está desorganizado, a pessoa pode sentir fadiga, pior recuperação, lentidão, alteração de peso e outras mudanças. Então, monitorar isso ajuda a não confundir tudo com falta de força de vontade ou uma fase ruim. O cortisol também entra como um marcador interessante, porque se conecta como um eixo de estresse. Só que aqui o cuidado precisa ser ainda maior. O cortisol muda de horário, contexto, sono, ansiedade e rotina. Então ele não é um exame para leitura rasa. Ele pode ajudar, mas sempre precisa ser lido dentro de um contexto. Também precisamos dar atenção para testosterona, estradiol, vitamina D, vitamina B12 e outros marcadores. Dependendo, é lógico, do objetivo da leitura. Mas a lógica não muda. Cada exame deve ser visto como parte de uma história, não como sentença isolada. E aqui eu quero reforçar uma coisa muito importante. Exame bom não substitui raciocínio. Raciocínio não substitui exame. Os dois precisam andar juntos. Se você só olha o exame sem entender fisiologia, pode interpretar mal. Se você só fala de fisiologia sem exame, pode ficar no campo da suposição. O melhor caminho é unir os dois. Agora pense o seguinte: por que esses exames são chamados de essenciais? Porque eles ajudam a construir uma visão inicial muito útil sobre o ambiente metabólico, inflamatório, hepático, renal e hormonal da pessoa. Eles não mostram tudo, mas mostram muita coisa importante. São como um painel de instrumentos de um avião. O piloto ele não olha um botão só, ele olha todo o conjunto. O mesmo vale para a glicose, insulina, HOMA-IR, hemoglobina glicada, perfil lipídico, enzimas hepáticas, função renal, PCR, ferritina, eixo tiroidiano e alguns marcadores complementares ajudam a montar esse painel. Isso também é importante para a segurança. Quando a pessoa quer estudar metabolismo, modulação ou longevidade, ela precisa entender que o corpo deve ser acompanhado com responsabilidade. Não se trata de viver fazendo exames sem motivo. Trata-se de saber monitorar de forma inteligente, usando os exames como ferramenta de clareza. Outra lição central desta aula é que o exame precisa ser comparado no tempo. Um resultado único ajuda, mas uma sequência de resultados ajuda muito mais. Quando você acompanha a tendência, consegue perceber se o ambiente está melhorando, piorando ou se mantendo estável. A evolução no tempo muitas vezes vale mais do que a obsessão por um número único. Então, o aluno maduro não pergunta apenas esse exame veio alto ou baixo. Ele pergunta o que esse conjunto de marcadores está dizendo sobre o ambiente desse corpo. Essa pergunta é muito mais inteligente. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, eu diria que os exames de laboratório são ferramentas para enxergar o ambiente biológico com mais objetivo, ajudando a conectar metabolismo, inflamação, função hepática, função renal e o eixo hormonal de forma mais segura e racional. Essa frase resume bem essa aula. No fim das contas, a grande diferença entre monitoramento inteligente e uso superficial de exames está no raciocínio. O exame não é para decorar valor, o exame era para entender padrão, para reduzir os achismos, para ver o que o corpo está mostrando antes que muitos problemas fiquem maiores. E isso é o que torna essa aula tão importante, porque segurança começa quando você aprende a observar o corpo com mais critério, mais contexto e menos improviso.